conheçam a minha obra. Zorgenwälder, A Redenção. Há 3 vídeos aqui no YouTube fazendo análise do mesmo e também as sequências lá no site Clube de Autores, onde você também encontra outras obras minhas relatando sobre ufologia. Olá, eu sou o Joel Dantas e vamos de novo mergulhar aí no universo das telas. Agora com mais um top clássico do século XXI, O Regresso de 2015. Custou 100 milhões de dólares e faturou 5 vezes mais. Teve recordista na época, indicado a nada mais, nada menos que 12 Oscars. Acabou ganhando de melhor diretor, melhor ator para o Leonardo DiCaprio, merecidamente, já que ele havia parado aqui já nessa fase aí de fazer filmes lá com o diretor craque Scorsese, mas pessoalmente eu não achei uma parceria muito frutífera, mas ficaram anos e anos desde 98 fazendo filmes. Aliás, o Scorsese tem uma coisa interessante, ele veio a ganhar o primeiro Oscar dele, merecido, com o filme O Infiltrado, que eu acho que foi um dos primeiros filmes que ele parou com aquela parceria lá com o Joe Pesci e com o Robert De Niro e de fazer filmes de mafiosos, para daí ganhar o seu Oscar. O DiCaprio aqui cancelou a parceria com ele para daí ganhar o seu. Mas nunca esquecendo, o diretor acabou ganhando também um Oscar, já que o filme levou de melhor fotografia. O diretor estava passando por uma fase tão interessante que recebeu nada mais nada menos que 3 Oscars, um atrás do outro, foram consecutivos. O filme, bem gente, ele é bem diferente de tudo que se vê por aí. Estamos em 1820, Estados Unidos, o estado de Iowa, um estado que pode dizer que tem paisagens bem surtidas, de montanhas, temos lagos, temos florestas e a fotografia aqui a gente explora muito bem isso. Mas o Ruggles, ele está liderando uma equipe de homens que foram lá fazer caça. Mas é claro que é uma fase espinhosa, gente. É caçadores, exploradores de um lado e índios pé da vida que não querem perder a sua terra do outro. É claro que nunca esquecendo, se preocupando com o próprio exército aí, que nessa altura aqui também já estava querendo apaziguar aquela região. Ruggles, infelizmente, logo no início do filme, ele que é o guia aí de toda essa turma, acaba sofrendo um ataque de um urso e ficando muito machucado. 2 homens se prontificam em cuidar dele até ele morrer. A morte dele é certa, mas fazem na realidade ao contrário, abandonam o cara à própria sorte e tomam o rumo das suas vidas, retornando aí ao Forte Apache. Que temos então Ruggles, embebido da vingança, já que esses 2 homens aí acabaram executando o filho dele, ele consegue sobreviver. Faz uma aventura, gente, dolorosa, claustrofóbica e angustiante em meio à natureza e os índios altamente selvagens. Claro, nunca esquecendo a selvageria dos próprios colegas de trabalho. Foi baseado em um livro, que a princípio se inspirou em uma história real, mas o pessoal em geral tem pontos de interrogação, gente, para tudo quanto é lado. O livro foi lançado em 2002 e tem o mesmo nome do filme. Só que o caçador Ruggles, gente, é famoso por essa aventura solitária, sedento por vingança. E esse livro aqui de 2002 foi apenas mais um. Mas ele, a princípio, é que acabou recebendo aí todas as honras para servir de pano de fundo para o filme. E pode-se dizer que o filme foi incrivelmente elogiado. Mesmo tendo uma fotografia, gente, cinzenta, personagens imundos e boca suja, o filme consegue mostrar uma enorme qualidade graças a um grande capricho da produção, direção e atores. DiCaprio desaparece dentro do personagem, em meio a barba, em meio a feridas e vestindo uma pele de urso, mas explode na tela. O DiCaprio, para mim, é que nem o John Depp, gente. Quanto mais roupa ele tiver, melhor ele consegue atuar.
Alejandro González. Este mexicano mostra um gigantesco trabalho aqui, mesmo lidando direto com a mãe natureza, né, expondo-se um bocado, pode-se dizer, ao frio. Pelas notícias aqui não existe tela verde aí. Ele foi muito detalhado em muitas coisas, ele gostava de fazer a filmagem direto, sem fazer cortes. Só a batalha inicial que ocorre no filme durou cerca de 30 dias. Por enquanto um cavalo corre aqui, um índio é morto ali, outro cara carrega um monte de pele ali, um cavalo escapa e atropela um caçador de peles acolá. Tudo era feito em uma única cena. E essa batalha inicial a gente teve de tudo, até índio despencando de árvore aí de 20 metros. As gravações foram nos Estados Unidos, Canadá e Argentina, na Patagônia. A equipe, gente, era dolorosamente judiada. Eles tinham que ir seguindo aonde tinha neve. A Argentina, inclusive, não estava incluída, né, no cronograma, né? Só que a neve acabou indo muito rápido embora lá no Canadá e eles tiveram que procurar uma região onde o frio era permanente. Em meio à hostilidade, né, da natureza, ambiente acinzentado, personagens mergulhados na sujeira, pode-se dizer que o diretor ainda dá uma de poeta muitas vezes, como por exemplo na batalha inicial, em que é uma pancadaria daquelas, de repente tudo para e fica a mente simplesmente olhando para um índio idoso que está caminhando já em meio aos cadáveres ali das pessoas, né, depois dessa briga dos índios contra os caçadores, balbuciando alguma coisa. Os brancos não ficam longe, gente. O próprio Hugh Glass, na sua grande jornada, toma lá da cá, ele é obrigado a parar e simplesmente ficar olhando a beleza da mãe natureza. É claro que ele tem muitas imagens, né, com a falecida esposa e filho. E é claro que mesmo mostrando às vezes, né, gigantesco poder, né, das montanhas e dos lagos, de repente tudo se mostra outra vez hostil, mostrando como o ser humano é pequeno em meio a tudo aquilo. E é claro que o diretor se dá o luxo de coisas como mostrar lentamente uma gota caindo de uma folha. Com um meteorologista a tiracolo, ele tinha que também, né, procurar o frio, o gelo, mas também cuidar para não pegar temperaturas, gente, muito extremas. Pelo que eu notei, estava em torno ali dos 5 graus a 5 graus negativos, mas ele tinha que cuidar para não pegar nenhum tipo de nevasca. Mesmo assim, teve discussão, briga e muitos membros, posso dizer, da produção tiveram que ser substituídos. Mas por que não piorar um pouquinho mais as coisas para o pessoal da produção? Simplesmente foi exigido sempre luz natural. Alguns dizem que houve algum uso ali de luz artificial em certos momentos. Mesmo assim, é o mínimo possível. Ou seja, a gravação deveria ocorrer aproveitando bem o clima nublado, mas que não pudesse ficar nublado demais. E nunca esquecendo, óbvio, isso dava cerca de 2-3 horas de gravação por dia. A Magic Light, pois é, grande empresa aí que foi inaugurada lá meados dos anos 70 pelo George Lucas, faz aqui o urso em CGI. Incrivelmente, o ataque do urso, gente, é extraordinário. Claro que existe um dublê ali de corpo, né, usando uma roupa azulada. O dublê, inclusive, se deu o trabalho de estudar, né, o ataque dos ursos a fim de ficar o mais verossímil possível. Mas olha, o ataque do urso é de uma coisa dolorosíssima só olhando. E o bom da Magic Light que não foi somente a cena do urso que foi feita, né? Algumas cenas, né, acabaram tendo de ser feitas dentro de estúdio para desgosto do diretor. Mas infelizmente eu não achei exatamente quais delas. Mas alguns apostam que são as cenas à noite, como um momento em que o Glass rasteja e encontra um índio, né, comendo a carne crua de um búfalo. Nesse momento ali há uma fogueira ali perto e essa cena ali, por exemplo, muitos apostam, né, que ela foi feita assim em estúdio. Apesar de ter ocorrido contratempos, né, e parece que não foram poucos, né, muitas cenas tiveram que ser refeitas, né, e nesse momento aí mais pessoas acabaram até pedindo demissão. E o orçamento, que era em torno de 90 milhões,
acabou tendo que ser acrescido aí com mais 10 milhões. Só que a gente comparando todo esse perfeccionismo que ocorreu aí durante esses 9 meses de gravação, dá para se dizer sim que a produção tirou literalmente leite do gelo. A trilha sonora, pode-se dizer sim, ela é básica, mas gente, ela é angustiante, né? Um toque lá do instrumento, né? Que muitos acham que é uma flauta indígena, que faz você se sentir literalmente com a angústia do personagem. O ator Leonardo DiCaprio. Ele já diz, ele agradece, né? Quando recebe o Oscar, ele faz um olhar muito emocionado para cima. E olha, cara, vai merecer um Oscar assim, sei lá aonde, né? E o rapaz, que além de passar por toda a desgraceira, né, física que tem esse filme, né? Pode-se dizer que ele é um ambientalista, ele gosta de animais, mas tem uma cena que ele é obrigado a comer aí, né? Como eu já falei, carne crua de um búfalo, né? A princípio, eles deram para ele uma carne falsa, se não me engano não era carne, né? Era um tipo de gelatina. O DiCaprio inclusive é vegetariano, né? Mas ele chegou à conclusão que não estava legal o resultado e pediu carne crua mesmo. Ele usa como roupa um casaco, literalmente, né, de urso. E incrível, gente, apesar de toda essa rouparia e ferida que ele demonstra na cara, o ator ainda consegue brilhar embaixo de tudo aquilo. Boa parte do filme, né, o personagem do DiCaprio usa, né, uma enorme, né, de uma pele de urso. Só que as autoridades do Canadá, né, a princípio, né, deram para ele essa pele. Me parece que não teve maiores explicações, mas tudo que indica, né, é de um animal que morreu por causas naturais, né, já que a caça ao urso é proibido por aquelas bandas. Claro, nunca esquecendo, gente, a vontade que eu pelo menos tinha, né, que o DiCaprio voltasse a interpretar esse personagem, já que no final ele tem uma briga, né, com um ardiloso e venenoso Fitzgerald, e a princípio eu não vi nada sério nos ferimentos que ele teve ali. Claro que no final ele tem de novo visão, né, da esposa dele e do filho, e muita gente taxa isso como a morte dele. Eu acho que ele não morreu não, ele apenas estava tendo mais uma visão, né, e quem sabe até chegando à conclusão de uma coisa que Fitzgerald disse para ele pouco antes de morrer: você pode fazer o que quiser, seu filho e sua esposa nunca mais voltam. E o último olhar dele é de uma tristeza olhando para a câmera que é de dar mais um dó. Portanto, para mim, ele não morreu, e mesmo não tendo mais livros aí sobre esse Hugh Glass, né, e como eu digo, temos muito ponto de interrogação, né, porque antes dessa aventura que ele é atacado pelo urso e vai de volta em busca de vingança, vingança que na realidade ele não fez, porque assim que ele chegou lá ele perdoou os dois amigos dele, né, pela situação de terem abandonado ele, né, alguém muito bem poderia fazer essa mão, né, e trazer o DiCaprio, grandioso DiCaprio, outra vez aí para as telas. A princípio, ele faria, gente, um personagem, né, ou dinâmico, né, repleto de armas, Rick Glass, em outro filme. Mas aquela produção parece que teve problemas, né? Com isso surgiu essa oportunidade aqui. E ele faz sim o reclamão e criador de caso e ardiloso Fitzgerald. Inclusive, ele teve aqui a sua primeira indicação ao Oscar, já que ele foi indicado como melhor ator coadjuvante. O verdadeiro Hugh Glass. Pouca coisa a gente se sabe aí desse caçador, né, que de fato esteve nos Estados Unidos. Ele veio a morrer, inclusive, né, em 1833. E antes do ataque, algumas informações apenas dizem que ele chegou sim a ser sequestrado por piratas, vagou pelos mares, depois conseguiu fugir, voltou para o Texas, onde teve que passar por tribos indígenas muito complicadas. Mas ele deu sorte, acabou sendo aprisionado por uma que não viu problema nenhum em tornar ele o amigo da tribo. E ali é que ele acabou aprendendo muita coisa sobre a caça. De fato, ele se casa com uma índia, mas não teve um filho como está lá no filme. E algumas informações dizem, né, que cerca de 10 anos
após toda essa aventura aí em busca de vingança, né, ele estava caçando um urso e foi atacado pelos selvagens e agressivos índios Arikari, sendo morto por eles. O Regresso, de 2015, indicadíssimo para você e encontra tranquilo aí nos streamings da vida. É um filme bem diferenciado, é o tipo de produção que se desafia, ninguém dá muita coisa, mas na minha opinião não vai perder o seu tempo assistindo. Pode-se dizer uma das obras raras ainda, mostrando como era os Estados Unidos, antes até quem sabe de ser de fato os Estados Unidos. Obrigado por assistir esse vídeo aqui, inscreva-se, dê o OK, compartilhe, entre para a família e vamos seguir juntos.